Nós falamos aqui domingo passado para você reservar o dia 24 de setembro. 24 de setembro tem o dia do aniversário da igreja. Nós vamos passar em família lá no Rancho Santana. Então, vamos desde já profetizando sol, né? E um dia de alegria, de comunhão, futebol para quem gosta, bocha para quem tem idade, né? E tudo mais que tem lá naquele local, piscina para as crianças, lazer, churrasco. Mas lembra do dia, até o dia 20. Se passar do dia 20, você está fora pelo anjo com a espada de fogo, porque dá um trabalho providenciar carne e comida de última hora que você não tem noção. Então, já vai se organizando, né, para que seja de fato um dia de festa, para todo mundo estar junto. Pastor, posso levar minha mãe, meu vizinho, papagaio, calopsita? Pode. Mas até o dia 20 de setembro. Depois do dia 20, pastor, chegou aqui um ônibus da minha família, eu queria levar, né? Não vai dar, infelizmente. Pode até ir, mas vamos ficar lá jejuando, né? Porque não tem condições da gente matar um boi na hora lá. Mas glória a Deus por isso. Falamos também de Itajaí, de 11 a 15 de abril de 2024. Se Jesus não voltar até lá, se o El Ninho que está passando por aí não destruir o mundo todo, nós vamos estar em Itajaí, né, para a convenção lá do Mevan, qual nós temos nos associado quanto plataforma. A ideia não é a missão Anchieta se chamar Mevan, não é isso. Nós não estamos beijando o anel do Luiz Hermínio e criando uma rede de domínio da terra, não. É uma plataforma para a gente se apoiar e se associar a outros pastores e assim a gente compartilhar do evangelho e potencializar, né, o reino de Deus, o avanço do reino. No mês passado, nós tivemos aqui, não, esse mês ainda, né? Tivemos uma reunião na segunda-feira, onde tiveram aqui vários pastores de vários lugares do estado, que faz parte dessa projeção da mesa no estado de dar apoio, né, à igreja, que muitas vezes tem muitos pastores que vivem sozinhos pelos campos afora aí. Eu passei por isso, né? Fiquei quase 10 anos, desses 10 anos, quase 10 anos, fiquei lá procurando uma base para eu esticar meu pé enquanto nadava, né, uma pedrinha para descansar, mas graças a Deus por esse tempo. Então nós costumamos ir para ir lá renovar a visão, o entendimento, a fé, receber ali uma palavra. Então é para a igreja, para todo mundo que quer e pode. Itajaí é pertinho, você precisa ir de avião, né? Então vá se organizando. Sim, tem sala de oração terça-feira, né? Todas as terças às 19 horas tem sala de oração. Então, tempo para vir orar, rasgar o coração e se mover junto com os irmãos aqui. Não é programação de juventude, viu? É para toda a igreja. Então, nessa terça, de modo especial, o Jonatas vai estar passando por aí. Jonatas que cresceu aqui na igreja, né? Mary está aí, que amamentou, cuidou, né? E Nivaldo. Então, Jonatas vai estar passando por aí, hoje pastoreando uma igreja lá no Pará. Vai estar aí compartilhando a palavra e tendo um tempo de adoração. Amém? No domingo também tem outro, agora é Jonathan. É isso que eles falaram, né? É John. Jonathan, Taz, do jeito que você quiser chamar. Gigante, pronto. Na igreja conhece ele como gigante, né? Ele também, antes de ser gigante, ele estava aqui, né? E hoje pastoreia lá no igreja na cidade, não é isso? É isso, Evelyn. Evelyn, tá aí, Evelyn? Subiu, tá com as crianças. Mas enfim, ele atua lá nas bases missionárias, né? No Íris, no Sertão. Então, várias frentes de apoio, de evangelismo. Então, vai estar aí compartilhando conosco no domingo. Amém? Então, vamos estar juntos, celebrando esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, o verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Tem mais bênção, né? A turma ganhou medalha, cinturão, vitória.
essa semana passada, estava esperando o negócio concretizar, né? Nós assinamos uma ata confirmando, né, um termo de doação do Sicredi para o projeto social de 20 mil, né, para ajudar com equipamentos, para fomentar o projeto. Então, vamos comprar bebedouro, computador, várias coisas aí. Né? Então, Deus está fazendo vir recurso de tudo quanto é lugar. Né? De tudo quanto é lugar. E o interessante é que esse recurso está disponível para associações que têm conta lá. E, por incrível que pareça, só a missão, né, que está à frente do projeto concorreu, né, e só a gente ganhou, e ganhou tudo que tinha para ganhar, né, e aleluia. Né, então, nesse tempo, o Senhor proveu dessa forma e nós continuamos crendo e nos movendo, né, entendendo que é de fato do Senhor, é da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. João, capítulo 8, verso 12. Acharam aí? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu sou a luz do mundo. Jesus disse isso, mas eu e você precisamos dizer isso hoje. Você pode dizer isso? Deixa eu ser aquele pastor chato que manda repetir. Diga-se: eu sou a luz do mundo. Rapaz, ficou bonito. Se tivesse ensaiado, né? Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Se você está em Cristo, você é a luz do mundo. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com cumprimentos religiosos, mas tem a ver com o plano de Deus. A palavra inicia João dizendo que viria aquele que é a luz. João ainda não é a luz, João não porta a luz, mas viria alguém que é a luz do mundo. E Cristo se revela e ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando a sua obra se completa e em meio ao processo de discipulado dele, no Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer para aqueles que estavam ouvindo a ele: vocês são a luz desse mundo. E eu quero te convidar a abrir, inclusive, Mateus 5,14. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, e aquele que segue Jesus, ele nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? E que luz da vida é essa? Não é algo místico, não é uma áurea, mas é algo de dentro para fora. É algo que alcançamos por graça e favor dele. Não tem a ver com mérito nosso, mas é aquele que é luz autorizando outros a iluminar. Em Mateus 5,14 ele diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se constrói, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Jesus tem luz, ele é a luz e vida. E ele está dizendo: vocês agora são a luz do mundo. Jesus estava compartilhando uma instrução, um ensino de crescimento. Ele estava desafiando os discípulos a assumir um compromisso, um lugar. E não só um lugar para ter uma experiência espiritual, mas um lugar para desenvolver sua fé, o seu caráter, para desenvolver a sua humanidade. Quando Jesus fala, no verso 13, ele vai dizer que vocês são sal da terra. E ele usa esses dois elementos, o sal e a luz, para dizer que há uma representação de algo que influencia, há uma capacidade de condução, de alteração de ambientes, de pessoas. O sal tem a ver com o caráter. O seu caráter, ele tem a capacidade de influenciar a vida de outros de tal modo que a vida deles passa a ter sentido.
O sal traz sabor para um feijão que pode estar bem cozido, mas sem sal fica ruim, né? Eu lembro quando eu peguei o Covid, que eu fui comer feijão, parecia um monte de bolinha de plástico, que troço esquisito, não tinha paladar. E assim é a vida de quem não tem Cristo. Você está comendo bolinha de plástico, desfrutando de uma vida sem sabor, você está vivendo sem Cristo, você vive uma vida sem sentido, uma vida que não tem uma razão para viver. Eu descobri aos 17 anos de idade que a minha vida não tinha sentido, não tinha um porquê viver. Mas quando Cristo vem, então, ele vem e salga a minha vida e traz sentido, e tempera e transforma a minha vida com o seu caráter, com a sua vida. E eu vi várias outras pessoas que tinham a capacidade de influenciar a minha vida também de modo positivo e dar sentido e dar condução à minha vida, como sal e como luz. O sal fala do caráter, a luz fala então daquele que está transformado e ele porta, né? Ele tem em si, no seu interior, a capacidade de testemunhar, de revelar uma verdade. Você é a luz desse mundo, amém? Jesus está dizendo, vocês precisam testemunhar, iluminar a outros. Vocês precisam revelar a minha verdade. Amém? O que você já ouviu como pregar a boa nova, como pregar o evangelho. O que ele repete lá em Atos 1:8, dizendo, agora vocês vão fazer como nunca fizeram. Agora vocês vão estar habilitados no nível que eu estou. E aí vocês vão fazer as obras que eu fiz e obras maiores, porque virá sobre vocês o Espírito Santo. E vindo o Espírito Santo, vocês vão testemunhar, vocês vão iluminar o mundo. E iluminar o mundo não é iluminar o planeta Terra, mas é iluminar esse sistema que domina, oprime e rouba a qualidade de vida das pessoas. E rouba das pessoas o direito de viver como filho. E rouba das pessoas a verdade que liberta. Que cega as pessoas de encontrar uma vida que realmente vale a pena ser vivida. O que eu vejo e o que eu vi ao longo dos anos são pessoas buscando em tudo quanto é forma de religião, de misticismo, de coisas, de atos e cumprimentos religiosos, querendo encontrar Cristo. Mas o tremendo é que numa simples oração de confissão de Cristo, quando há o entendimento de que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e se confessa Cristo, as pessoas então sentem um preenchimento, que eu acredito que muitos daqui já sentiram, e podem testemunhar, porque há luz no seu interior, e podem revelar essa verdade que Cristo liberta. Amém? Que Cristo transforma vidas, que Cristo muda tudo que nós somos. E aí, o que Jesus está nos convidando, nos chamando, o desafio de Jesus para que você declare, eu sou a luz do mundo, é para que você então testemunhe uma verdade. E essa verdade, ela vem do seu interior. Ela vem da unidade daquilo que você discursa com aquilo que você vive. Ela é a conexão íntima de alguém que de fato tem caráter, tem características confiáveis. E Jesus não está dizendo, vocês serão perfeitos, por isso vocês vão iluminar o mundo. Não, mas ele está dizendo, vocês vão viver uma verdade de tal maneira, vai haver luz em vocês. Eu atendo várias pessoas e a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria e ela transforma, ela cura, ela liberta, ela dá conselho para todas as coisas. E na grande parte das vezes as pessoas chegam com falta de entendimento. E a palavra, então, o conselho da palavra traz luz no entendimento, ilumina, esclarece. E revela, então, um caminho para se viver, revela-se, então, um estilo de vida. O que eu e você fomos chamados a viver. É um estilo de vida baseado na palavra, isso não é novo para você. Por isso, meditar nela de dia e de noite, meditar nela de dia e de noite, e fazer conforme está escrito. Não como um conjunto de regras, porque será impossível vivê-lo. No entanto, Jesus disse, se você quer cumprir só as regrinhas mais fáceis e não a outra, você vai se tornar culpado de toda a lei. Agora, se você quer viver pela graça, desista de viver baseado na sua própria vida, no seu entendimento. E viva baseado na fé. Viva baseado na fé. Porque a fé é a entrega, fé
então é que faz nos mover como justos, fomos justificados em Cristo pelo sangue do Cordeiro. E como justos, somos chamados a viver pela fé. Isso não significa viver como perfeitos, como alguém que é acima da média, mas é viver como alguém que ilumina. E viver pela fé é iluminar. Porque se eu tenho uma experiência com Deus, baseado na minha fé, eu posso iluminar outros para que outros enxerguem Deus no meio das circunstâncias difíceis. Porque eu e você, nós passamos por provações. Sim? Não, pastor, eu sou a luz do mundo e eu sou inatingível. Revela ao anjo que está no meio de nós. Não há no meio de nós ninguém que é poupado de provações e desafios e lutas. Isso vem para que dentro de você as coisas sejam abaladas e a verdade de Deus seja estabelecida. E a verdade de Deus estabelecida vai iluminar a mente daqueles que não conhecem a Cristo. Ou daqueles que, apesar de conhecer a Cristo, precisam ainda enxergar circunstâncias, áreas e obter entendimento. O pessoal alguém falou aqui na vigília, na sexta passada, retrasada, pastor, depois você corrige lá a heresia que eu falei, brincando. Mas a questão, eu brinquei de volta, falei, irmão, já tive que corrigir várias heresias, que eu achei que era assim, mas era assado. E várias vezes a gente acha que tem entendimento da Bíblia, mas quando você passa por um processo, por uma provação, que cai as vendas, que cai o orgulho, que cai o eu acho, que cai o que me ensinaram, porque eu aprendi, porque eu fiz a escola bíblica dominical e me ensinaram dessa forma. Quantas coisas eu aprendi no início da caminhada e foram... Não é mudar a palavra, é mudar o entendimento, a associação com a palavra. Porque eu posso olhar para a palavra do meu contexto e enxergar tudo diferente, tudo errado. Olhar para a palavra onde Paulo fala, mulheres, deixa o cabelo grande para diferenciar das outras e achar que isso é uma regra, um princípio bíblico. Porque é o meu prisma. E Paulo está falando isso por causa do ambiente que ele estava, de paganismo, de prostituição, de consagração a deuses, onde as mulheres então raspavam, cortavam o seu cabelo para cumprir um ritual. Mas quando eu olho a palavra de lá, do momento de Deus, do tempo de Deus, eu então começo a entender e a me desenvolver e a iluminar o meu entendimento. A questão é, Deus nos chamou para um lugar de influência. E a gente confunde o lugar de influência com o lugar de domínio, com o lugar de poder. Deus não nos chamou ninguém para ser seu filho, para dominar a outro filho. Para ter uma voz superior e assim te digo, para fazer o outro ter medo. Não, o pastor está chegando aí, muda o comportamento. Como se fosse um ser super espiritual. Tem gente que até brinca, pastor, você viu, né? Foi aqui que vi. Não, o que aconteceu lá? Eu falei, você está maluco? Você acha que eu estou pensando em você? Eu tenho 3 filhos, tem mulher, tem toda uma vida para cuidar. Somos iguais perante Cristo, amém, irmãos? Unidos no mesmo espírito e fé. Mas para influenciar esse mundo. Sabe por que Jesus não voltou? Por causa da igreja. Sabe por que o mundo está como está? Ficando bom e piorando, ficando bom e piorando. Por causa da igreja. E a igreja ela se move e deixa de se mover, ela se posiciona e abandona o seu lugar de influência. A igreja ela vive confusa por tempos e tempos, ela achou, não, a gente tem que ordenar pastores, ou melhor, enviar pastores para Brasília, para as câmaras municipais, para assembleias legislativas e gerar pastor, governador gospel e presidente gospel e querendo levar o evangelho assim, mas não é aí. O Senhor não nos chamou a essa proposta, irmãos. Estou dizendo que pastor ou crente não tem que estar nesses lugares. Mas o que eu estou dizendo é que o diabo ele chega para Jesus, olha aqui, deixa eu te mostrar vários lugares de domínio. Tronos, poderes, cidades e nações que eu governo, que eu domino. Eu te entrego tudo isso, Jesus, se você se dobrar. E aí o que Jesus diz?
ou melhor, a conclusão é: Jesus rejeita aquilo. Porque o que Jesus estava procurando não era aquilo que os judeus esperavam, um Messias, um ungido para dominar Roma e libertar os judeus. E eles ficam frustrados porque eles tinham a expectativa em um libertador de Roma, e alguém que dominasse com um exército e com poderes. E Jesus vem trazendo luz a este mundo, mostrando que você pode ser escravo, mas você pode ser filho de Deus como escravo. Você pode ser mulher e num contexto machista, patriarcal da época, onde a mulher não tinha direito a nada, Jesus está trazendo as mulheres para um lugar de igualdade. E dizendo: não, vocês têm um valor. Num tempo de dificuldades, onde ricos recorrem a Cristo, pobres, enfermos, doentes, sábios e mestres vão procurar a Cristo e Ele ilumina o entendimento de todos, revelando então o caminho, a verdade e a vida para que fosse então seguido. A fé é a capacidade de influenciar outros através de uma vida de sacrifícios. A fé é a capacidade de você influenciar outros através de uma vida de sacrifícios. Porque fé é eu caminhar não pelo que eu vejo, mas pelo que eu espero em Deus, pelo que eu creio de Deus. Por causa da palavra de Deus, e a palavra de Deus me promete algo e eu me movo confiando nessa promessa. Isso vai servir de luz para tantos outros que estão começando na fé. Se você lida com uma turma de Lidere 1, você vai ver as pessoas querendo ter fé para orar. Eu não consigo falar porque eu não sei se ele está me ouvindo. Eu não sei como eu falo porque eu não sei como ele quer ser ouvido, e está naquele nível ainda inicial de fé, de desenvolvimento da fé. Mas Jesus aponta um lugar, ele dizendo: vocês vão então assumir um lugar de influência. Domínio é quando eu quero então exercer a minha arrogância, um autoritarismo, quando eu quero fazer pela força, a força do meu braço. Influência é quando eu tenho um caráter que me autoriza a falar ou a viver ou a testemunhar de algo. Jesus nos chamou a ter influência pela fé, nos chamando de luz nesse mundo. Eu já lidei com um crente que ia para o monte, ele começava a gritar: Satanás! Jesus, o que é isso? E chamando o diabo para briga: vem aqui agora e de joelho. Aí eu fui conversar com esse ser iluminado e perguntar a ele as coisas, e eu fui ver, o homem não lia nada da Bíblia, por isso que falava aquelas besteiras. Rapaz, eu venho no monte para buscar Jesus, o Espírito Santo não é diabo, não. Você está no lugar errado, vai para o UFC brigar lá, ó. Chama o diabo na briga. Aqui é para buscar mais de Deus, é para sacrificar a carne. Uma arrogância de achar que eu sou filho de Deus, agora eu mando no diabo. Os anjos nos servem, mas quem manda e governa tudo é o Senhor. Amém? Eu fui chamado para influenciar pessoas. Influência está relacionada à autoridade. A autoridade é quem foi autorizado, e só está autorizado quem tem o conhecimento. Se eu conheço a respeito do filho, eu tenho a autoridade do filho. E tendo a autoridade do filho, eu consigo exercer influência, porque é a verdade. Amém? Amém. Se eu conheço o filho, eu tenho o Espírito do Pai. Tendo o Espírito do Pai, eu fui iluminado pelo Espírito e eu posso iluminar a outros. Eu posso influenciar outros no caminho da verdade. Toda vez que nós paramos para discipular alguém, para poder trazer alinhamento de entendimento de pessoas que têm, às vezes, um conhecimento da palavra, nasceram na igreja, como costuma dizer, sabe das historinhas da Bíblia todinha, mas o que falta muitas vezes é um conhecimento direto, de um relacionamento direto, aonde o seu exercício de fé não é no autoritarismo, mas é na simplicidade de alguém que tem Deus e influencia como Cristo, que não procurou um status, um trono para influenciar, mas que procurava de fato corações como boa terra para lançar a mensagem, e a boa mensagem, para que como boa mensagem produzisse fruto. Eu e você fomos chamados para iluminar e não exercer controle. Nós somos chamados a ser um exemplo nesse mundo.
E o interessante do texto, não está mais aí, mas você pode, se você está com sua Bíblia, ir lá em Mateus 5 ainda, ele diz, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, vocês são a luz do mundo e vocês estão expostos. E por isso que às vezes as pessoas olham para nós e falam, é crente. Eu ouvi isso demais em casa. É crente. Não vou completar não, que é feio. E minha família vivia assim, ó. É crente, sabe? Igual brota do lado da coluna, é crente. Procurando um erro, uma falha. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eles esperam uma perfeição, é porque eu estou exposto como luz e o que eles querem ver é uma verdade. Daquilo que eu falo, daquilo que eu leio, daquilo que eu venho fazer domingo à noite com o que eu faço lá fora. Pastor, mas está difícil de manifestar. Morre. É porque você está vivo. É porque a influência que você carrega ainda é sua e não do Espírito. O Espírito está sobre você, o Espírito de ousadia. Ele traz paz, alegria do Espírito, justiça, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, amor, ou seja, toda a influência que nós devemos e precisamos exercer, ela vem do Espírito. Ela não está no domingo à noite. E o que eu preciso fazer é entender, não, o Senhor conta comigo. E Ele me expôs. Só que Ele não me expôs para ser vergonha. Mas muitos se tornam vergonha, onde a palavra diz que Cristo é uma pedra. Para alguns é uma pedra para edificar e crescer, um edifício espiritual. Para outras é uma pedra onde vão tropeçar e cair. Porque não entenderam isso. Eu e você fomos chamados a um lugar de temor. Ele é Deus, é Senhor. E Ele nos chamou para participar junto com Ele, para estar sentado com Ele no lugar, sim, de autoridade, de governo. Mas não entenda governo como dominar outros, como querer exercer arrogância. Porque a palavra diz que nós que levamos o Evangelho, levamos ou manifestamos o bom perfume de Cristo. É algo agradável. É algo agradável. Não é aquele perfume enjoativo, não. É algo agradável, é algo que você fala, nossa, eu quero demais isso. Não tem nada melhor do que lidar com o novo convertido, porque ele está impregnado desse bom perfume. Nós, às vezes, descansamos no lugar de achar que somos luz, porque viemos na igreja do Senhor e prestamos culto, apresentamos nossos dízimos, ofertas. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, o texto diz, ninguém se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Isso é forte porque o Senhor me tira do lamaçal de pecado, do reino das trevas e me traz para o reino da luz. Só que Ele não me tirou da minha casa, que era um ambiente de trevas e reino das trevas. Ele me deixou lá, no reino das trevas. Eu me converti, mas a minha casa tinha altar, oferenda, docinho, vela e tudo quanto é coisa você imaginar. A vontade que dá era chutar tudo e botar fogo, mas eu sempre fui obediente. Senhor, é isso? Há um lugar apropriado que o Senhor nos coloca como luz nesse mundo. O seu lugar de trabalho é para você ser luz nesse mundo. A sua família que você fala, pastor, você não tem noção do que é deserto. O padrão que você reproduz do Éden, Senhor, essa mulher que tu me deste. E a mulher falando, Senhor, esse marido. E culpando Satanás, a serpente. Essa murmuração. Você precisa entender que é porque você está exposto no lugar apropriado, Deus não erra. Deus não falha. Amém? Deus não falha. Eu até conversando com algumas pessoas sexta-feira, eu falei, olha, você tem que estar junto, você tem que vir para perto e vamos caminhar junto. Você tá no lugar apropriado para trazer luz, para influenciar.
Porque não tem a ver com religião, mas tem a ver com posicionamento, e Cristo nos posiciona para iluminar. Amém? Ele te chamou para iluminar, amém? Amém? Levar a verdade de Deus nos lugares difíceis é o que o Senhor espera de você. Pastor, mas você não tem noção do que é minha família. É desafiador mesmo. Mas quanto mais você vai se expondo, e mais vai jejuando e dando lugar ao domínio do Espírito, para que Ele te dominando, você exerça ainda mais influência e luz, mais você vai ver as trevas se dissipando. Porque a verdade é essa. Quando eu estava nesse lugar posicionado por Deus na minha família para ser luz, no meio de um ambiente de trevas, de caos, de crise, o final da história nós já falamos aqui várias vezes, né, Edmar? E a gente não cansa de repetir. Meu pai vem falar, olha, eu quero aquele negócio que você falou. Eu quero aquela luz, eu quero aquela influência que você falou que tem. Aquela experiência que Deus traz. Liberdade. A minha fé, a fé que o Senhor gerou no meu coração me levou a ser liberto, a me tornar luz na minha casa. Para que a minha casa me olhasse, porque eu não estava escondido, sabe? O crente 007. Nem Bíblia hoje mais usa, ele só usa a Bíblia no celular. Igual a piadinha do app. Não, pastor, tem Bíblia no telão, não preciso trazer. Se revela crente, se exponha. Para de resistir à exposição do Senhor. Ele quer que você seja visto por essas ruas como crente. Crente como Bíblia, como alguém que tem Deus na sua vida. Vamos botar um adesivo no seu carro? Não, pastor, tem gente que não sabe que eu sou crente. Não precisa levantar a mão, não, viu? O Senhor espera que você, posicionado nele, por causa dele, revele a sua luz. E revele uma causa além de você, revele um propósito além de você. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Várias pessoas acharam que boas obras aqui é entregar cesta básica para quem está passando fome. As boas obras é o que Efésios, Paulo confirma, foram estabelecidas antes da fundação do mundo por Cristo Jesus, porque Ele te colocou no lugar apropriado, você não veio fora do tempo, você não nasceu fora de época. Tem pessoas que que tentaram abortá-las, mas Deus falou, vocês não vão, porque eu quero que elas existam. E você existe e está aqui para iluminar esse mundo. Você não está aqui para um culto religioso, para ir numa igreja. Você está aqui para entender que o Senhor te chamou para assumir uma posição e iluminar e revelar Cristo. Dizendo o quê? Eu tinha doença nos olhos e Deus curou. É a minha fé e me levou a ter os olhos iluminados e agora Ele cura. Eu tinha depressão, angústia, ansiedade, eu tinha rejeição, eu era órfão. E qual é a sua história? Jesus iluminou a sua vida, a verdade de Deus te libertou. Revele isso aos outros. Porque no fim, os homens estão carentes da glória de Deus. E a glória de Deus, ela ilumina, ela brilha em nós. E gera esperança naqueles que estão perdidos. A minha família estava lá, batendo tambor, tomando sangue de galinha e fazendo aquela coisa toda. Mas o que eles precisavam? O que eles procuravam? Deus. E procuraram no lugar errado. E tem gente procurando Deus agora na cachaça, nas drogas, na prostituição, em tudo mais. O que eles esperam? Que você, cidade exposta, brilhe a sua luz. Revele aquilo que o Senhor fez. Por isso que o Evangelho não tem a ver com pregar teologia, com deter todo o conhecimento, mas sim com revelar uma verdade que está dentro de você. Esse é o Evangelho de Cristo. Revelar uma verdade que está dentro de você. Não para dominar a outros, mas para influenciar. Brilhar a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E obras aqui significa serviço, significa empreendimento, significa uma jornada que produziu algo.
o que os últimos dias da sua vida produziu, qual é a obra que você tem experimentado da parte de Deus. Ilumine o entendimento daqueles que estão à sua volta. Minha devocional hoje em casa com os meus filhos foi falar sobre o amor que encobre multidão de pecados e falei, meu filho, o que você precisa é de pedir perdão. Tá tudo ruim. Deu aqueles conflitos dos meninos, dos filhos. Estava aquele clima de café sem açúcar, amargo. Só tem um caminho para mudar. E o caminho é Cristo. Ele te perdoou para você perdoar. Eu peço perdão. Sua irmã, peça perdão. Sua mãe, peça perdão. Como que no instalar de dedos a atmosfera muda? De modo simples. Eu estou falando de algo tão simples com crianças. Mas essa é a verdade de Deus. Porque tem muitos pais que têm domínio sobre os filhos, mas eles não influenciam os filhos. Fica com ciúme agora do pastor inveja. Eu influencio mais filhos aqui do que muitos pais. Sabe por quê? Porque você exerce domínio e eu exerço influência. Você quer dominar e fala, faz porque eu estou mandando, porque sou eu que mando aqui. Baixo do teto aqui, quem manda sou eu. Ah. E aí o coração do seu filho se fecha. E aí quando ele chega para mim, eu falo, não, cara, você precisa entender, você tem que honrar o seu pai. Eu quero honrar o meu pai, mas eu não consigo. Porque você não tem o coração do seu filho, você está exercendo domínio, punição, coerção, mas ele quer influência, ele espera a sua pegada para seguir os seus passos, isso é influência. Só influencia, você acha que trazer seu filho crescer aqui na igreja vai adiantar? Não resolve, não leva mal. A gente se dedica e se rasga aqui, a semana inteira com vários voluntários, se doando para que seus filhos conheçam a Cristo. A esperança é que o Espírito Santo venha de repente, e pegue eles e marque a vida deles. Mas no dia a dia, diante dos problemas, quem exerce influência é quem tem autoridade. E quem tem autoridade é quem está com Cristo. É quem está autorizado com Cristo. Pastor aqui, ó, trouxe esse menino que eu não aguento mais. O que você ouve toda semana, Bernardo? Bernardo, resolve esse menino aqui. Rebelde, não obedece. Já bati, já tirei. Domínio. Não tem influência, não sabe influenciar. É um desafio, irmãos. Não estou falando aqui que é tão fácil influenciar, não. É um desafio. Mas tem a ver com uma verdade. Tem a ver com viver uma verdade. Tem a ver com estar na verdade. Tem a ver com ser autêntico e, de fato, admitir os seus erros para os seus filhos. Quando eu falo para os meus filhos de perdão, eu falo, lembra do dia que eu te pedi perdão? Eles têm exemplo. O Senhor nos chama a influenciar esse mundo. E o que Ele espera é que esse mundo seja transformado por mim e por você. Portanto, exerça a sua fé sem medo. Pastor, Jesus está me expondo e os meus erros, as minhas falhas. Seja o vosso entendimento iluminado, seja Cristo vivo em vós. É necessário se despir do velho homem e ser revestido do novo. Quantas vezes você já ouviu essas coisas? Mudança constante. É necessário progredir sempre, avançar sempre. E não parar e meditar de dia e de noite na esperança de que a sua fé te proporcione um relacionamento legítimo com Deus. Nós temos dito insistentemente, sua fé não é para barganhar com Deus, não é para exercer domínio sobre o Espírito Santo. Não é para dizer que, pastor, você não conhece minha fé. Conheço não, eu conheço a minha fé. O que eu zelo é pela minha fé. Porque eu preciso de um relacionamento com Deus real por meio da fé. E me relacionando com esse Deus desenvolva
um fruto verdadeiro, de tal maneira que pessoas sejam influenciadas por uma verdade. Essa verdade é Cristo Jesus, por isso a Ele toda a honra e toda a glória. Porque o ministério pastoral não é um lugar de domínio, mas é um lugar de influência. Influência por meio da verdade, da palavra. Influência com coerência daquilo que eu ouço, daquilo que eu sou provado, daquilo que eu recebo de desafio, eu vou compartilhar. Com o entendimento sempre de que eu não estou aqui como um juiz, mas sim como alguém que carece da mesma verdade e que precisa desse mesmo zelo para ser luz nesse mundo. O Senhor te colocou no lugar certo, amém? Sua família, seu ambiente de trabalho, mas pastor, e as provações? Porque você não entendeu. A provação, ela vai gerar em você crescimento, um peso de glória ainda maior. Para quê? Para você brilhar ainda mais. Lembra da musiquinha? Como um farol que brilha à noite. Quantas vezes você cantou, Kelly? Perdeu a conta. Era a minha música de todo domingo. O farol, ele está ali iluminando para ser uma referência, para trazer direção. Eu e você somos luz nesse mundo para gerar direção. Iluminar o entendimento na palavra é instruir pessoas no caminho que elas devem andar. Eu não consigo fazer isso sozinho, porque quando eu tento, ó, tem fulano ali, ciclano, e nossa, eu preciso falar com ele, ele já veio aqui várias vezes, mas eu não sei quem é, não sei nem o nome. Aí quando eu vou correndo, já foi. Quando eu desço aqui, pastor, já foi. O que nós fizemos domingo passado? Vamos multiplicar os faróis da cidade. Vamos levantar líderes de célula para brilhar nas ruas, no meio das famílias, para que o Senhor venha posicionar essas pessoas como luz em casas e vão exercer influência sobre vidas. Para quê? Para revelar Cristo, para iluminar o entendimento, para trazer a verdade de Deus, para que eles venham seguir e encontrar Cristo e desenvolver um nível de vida que vale a pena. Há várias pessoas vivendo na escuridão e na escuridão do entendimento. Essas trevas, esse embaçamento da visão, essa miopia, tem a ver com falta de contato com a verdade. A Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo, você já ouviu isso? A China é o país que mais produz Bíblia no mundo, você sabia disso? Só que lá é proibido ler a Bíblia. Só tem uma ali para um cumprimento religioso. Você vai lá, não tem igreja na China, tipo evangélica, tem católica. Só que você vai lá e é tudo pré-programado, ou seja, quem comunica não comunica uma verdade, comunica uma teoria. Se cada um aqui, domingo que vem, chegar com uma pessoa que iluminou, nós vamos construir e esticar a igreja para lá, porque não vai caber. Por que o mundo está como está? Porque Kensheta está como está? Porque nós estamos esperando a luz acender domingo à noite para iluminar. Mas eu preciso entender que as obras que o Senhor fala aqui, as obras, as boas obras, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As minhas obras, elas precisam revelar o Pai, e não a mim, e não uma religião, e não a um método, não um mecanismo, e não um remédio, mas uma cura legítima por meio de um sangue derramado na cruz. Eu e você fomos chamados para iluminar através de um serviço, de um ministério, de um estilo de vida, de uma caminhada autêntica para dizer, olha, seja meu imitador como eu sou de Paulo, que foi imitador de Cristo. Eu preciso assumir esse lugar de exposição e entender que é esse compromisso que o Evangelho de Deus espera que eu tenha. Não de ser perfeito, mas de desistir de dominar a vida e as coisas à minha volta, de desistir de querer dominar pessoas sem autoridade. E entender que a vida é muito mais leve quando você está no lugar de influência.
há um lugar de influência para cada um de nós aqui, amém? O lidere, trilho de discipulado, de formação que a gente tem feito. Alguns correm falando, não, isso é muito difícil. Sabe por que é dificuldade? Porque acha que, não, vai ser igual aqueles cursos que a gente faz para fazer e depois exercer um cargo na igreja. Mas você já vai no primeiro e tem crente de 10 anos que lê o primeiro livro e fala, meu Deus, onde eu estive durante esses 10 últimos anos? Eu não me deparei com essas verdades. Quem é você quando ninguém está olhando? É o livrinho, primeiro livrinho. Porque o trabalho é para trazer verdade, entendimento, sentido, propósito. Para que as pessoas se associem a Deus de verdade. E se associando a Deus de verdade, venham abrir mão dos seus argumentos, como o jovem rico que queria seguir Jesus, mas não estava disposto a perder o seu domínio. E Jesus fala, olha, é o único caminho para você. Deixa tudo que você tem e me segue. E deixar tudo não é deixar o trabalho, família, essas coisas, mas é deixar de ter o domínio da sua própria vida, é deixar de viver para si mesmo. Entender que você não tem luz própria, mas alguém te ilumina. Alguns chegam no meio do lidere e pedem para sair, trava no meio do caminho. Porque entendeu errado, entendeu com a ótica errada, não há uma busca por perfeição, há uma busca por crescimento constante, relacionamento real com Deus, aonde eu sou reprovado, mas eu vou me esforçar para ser aprovado, e eu vou buscando a aprovação de glória em glória, um relacionamento de fé legítimo, e essa é a obra que eu tenho para apresentar a outros, dizendo, vem nesse caminho. E nós vamos pelas casas dizendo, olha, eu era assim, e hoje eu estou assado, eu era assim, e essa era a minha falha, mas Jesus transformou isso. Amém. Há um testemunho dentro de cada um de nós para iluminar o entendimento de tantos. Aí você fala, eu desviei, eu abandonei, eu deixei de ir na igreja. É até estranho dizer isso. Mas alguns Deus até arranca daqui. Para quê? Para entender que está tudo errado. E aí quando volta, eu falo isso não pelo que sai, mas pelo que volta. E volto falando, pastor, eu vivia todo errado. Estava vivendo uma religiosidade, não tinha vida com Deus. Aí eu passei lá o pão que o diabo amassou. Agora eu encontrei Jesus. Falei, que benção. Encontrei Jesus fora da igreja. Olha que maravilha. Porque Deus não está preso dentro dessas quatro paredes e a luz de Deus não está brilhando aqui, mas está brilhando lá fora. Porque aqui está cheio de luz, se eu acender mais uma luz aqui, de nada adianta. Agora lá onde há trevas, nas praças e nas ruas, nos bares e nos lugares, nos lares aonde há a violência, o abuso, a luz lá dissipa a escuridão e transforma vidas. Entenda uma coisa, que nós não estamos construindo uma religião, mas nós estamos preparando discípulos de Jesus para iluminar essa terra. O seu chamado é para de dar desculpas para Jesus, se posiciona. Desperta, tu que dormes, e põe-te de pé, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Você não achar que é coisa da minha cabeça. Cristo quer te iluminar hoje. Te dar o entendimento de que Ele tem uma posição para você. Pastor, mas Deus abriu uma porta de um trabalho. Jesus está te levando. Presta atenção. Nossa, mas é uma perseguição, o chefe é ruim. Oportunidade de brilhar. Pastor, lá é uma maravilha. Ilumine. Ilumine, deixa a luz de Deus brilhar através de você. Eu trabalhei com meu pai, era proibido pregar o evangelho. Mas ele se converteu, todo dia pregava o evangelho agora. Todo dia orava. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa que era dona, era lá da missão, enfim. E a maioria era crente, mas nem todos. Eu falei, posso orar aqui 5 minutos antes? Ele pode, deve, porque não tinha oração apesar disso. E aí começamos a nos mover e a nos mover. E várias pessoas foram se achegando a Cristo, sendo alcançadas,
se reconciliando. Sabe por quê? Porque Cristo nos posiciona para iluminar. No meio do caminho eu estava no monte orando pelo dono da empresa e eu orava e dava um giro assim, abri o olho, falei, que isso, labirintite? Hoje velho? Nada a ver, né? Você que tem labirintite, às vezes é novo. Mas eu orava por ele, fechava o olho e girava. Aí eu desisti, falei, vou orar não, tá com muito pecado. Tô brincando. E aí eu cheguei na empresa no outro dia, eu falei, rapaz, tá tudo bem com você? Eu fiquei com aquilo na mente. Aí ele olhou assim, carrancudo, sério. Ele não falou nada, ficou me olhando. Eu falei, não, ontem eu estava no monte orando, eram as 2h30. E eu orava por você e não conseguia orar, não saía a palavra. Falava o seu nome, eu girava, tinha que abrir o olho para eu não cair. Aí, desabou. Eu estava nesse horário dividindo os bens para me divorciar da minha mulher. Mas eu resolvi rasgar aquilo, chorei e vim trabalhar hoje. Eu falei, então chama sua mulher, que agora é comigo, agora eu já sei porque que eu rodei lá. E se reconciliaram, e estão casados até hoje. O Senhor está te posicionando nesse tempo para você iluminar. Pastor, minha família é macumbeira, é isso? Irmão, cola comigo. Já passei por esses lugares. Eu posso iluminar o seu entendimento. E tem um monte de gente aqui que pode te ajudar nesse processo. Porque nós não estamos numa disputa religiosa, mas estamos querendo revelar Cristo. Para que todos glorifiquem ao Pai. Amém? Se coloque de pé.